Depoimento. O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Júnior, afirmou nesta quarta-feira, 21, que Jair Bolsonaro sabia que não havia fraudes no processo eleitoral e pressionou pelo adiamento de um relatório que atestava a lisura das urnas eletrônicas. O brigadeiro deu as declarações durante depoimento à primeira turma do STF, na ação que apura uma tentativa de golpe articulada pelo ex-presidente e aliados. Baptista Júnior é ouvido na condição de testemunha de acusação da Procuradoria-Geral da República, PGR, e de defesa dos réus Jair Bolsonaro, do ex-comandante da Marinha Almir Garnier dos Santos e do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira. O ex-chefe da Aeronáutica também confirmou uma reunião em que foi apresentada a minuta do golpe e que o estado de sítio era uma coisa que ele não imaginava que iria aparecer. Segundo Baptista, quando se posicionou contrário ao golpe, sofreu pressão de Braga Neto. O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Júnior, confirmou em audiência no Supremo Tribunal Federal, STF, que participou de reuniões que trataram da instauração da Garantia da Lei e da Ordem, GLO, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Baptista Júnior, ao responder uma pergunta do Procurador-Geral da República, PGR, Paulo Gonet, sobre a presença dele no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições de 2022, contou que se recordava de estar presente no local em ao menos 5 ocasiões, 1º, 2, 14, 22 e 24 de novembro, e em nenhum momento a sós com Bolsonaro. Na reunião do dia 1º de novembro, estavam Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa, 3 comandantes e Bruno Bianco, ex-advogado-geral da União. Colocamos todos os resultados da urna, que não encontramos nenhum risco, nenhum problema. O presidente perguntou a Bruno Bianco se havia mais alguma solução jurídica a tomar. Bruno Bianco disse que não, contou. Voltamos dia 2 de novembro no sofá da biblioteca, ministro da Defesa e 3 comandantes. O presidente estava frustrado com o resultado, me parecia deprimido. Esse assunto de GLO começou a ser abordado nessas outras reuniões, mas o foco era a entrega do relatório. Em determinado ponto, penso que foi a partir do dia 11, comecei a entender que a GLO que estávamos abordando não era o que estava acostumado a ver as Forças Armadas cumprirem desde 1992. E começamos a ficar desconfortáveis, pelo menos eu, Paulo Sérgio e Freire Gomes, explicou a Gonet. Depoimento contradiz falas de Freire Gomes. O ex-comandante da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Júnior confirmou em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, STF, nesta quarta-feira, 21, que Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, ameaçou dar voz de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, caso ele colocasse em execução um plano de golpe de Estado após a eleição de 2022. Na segunda, 19, ao depor ao STF, Freire Gomes negou a ameaça. Baptista Júnior, porém, depôs no sentido contrário. Confirmo a ameaça, sim, senhor. O general Freire Gomes é educado e não falou com agressividade ao presidente Bolsonaro. Mas foi isso que ele falou. Com calma e tranquilidade. Se você tentar isso, eu vou ter que lhe prender. Foi isso que ele disse, afirmou. A ameaça teria acontecido, de acordo com Baptista Júnior, durante uma reunião realizada ao Palácio da Alvorada com o objetivo de discutir mecanismos como GLO, Garantia da Lei e da Ordem, Estado de Defesa ou Estado de Sítio. O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, acompanhou novamente depoimento concedido por testemunha ao Supremo Tribunal Federal, STF, no âmbito da ação penal contra ele que apura possíveis crimes cometidos pelo chamado Núcleo 1 de denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR. Bolsonaro já tinha participado de oitivas realizadas na última segunda-feira, 19, no mesmo processo, ambas por videoconferência. Ele pode participar como ouvinte por ter feito cadastro para isso. As audiências marcadas pelo relator, o processo, ministro Alexandre de Moraes, ocorrem todas de forma virtual até o dia 2 de junho.
Nesta quarta-feira, 21, foi ouvido o ex-comandante da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Júnior. Durante o depoimento, Baptista confirmou que o ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, ameaçou prender o ex-presidente caso ele insistisse em aplicar uma operação de garantia da Lei e Ordem, GLO, e assinar uma minuta do golpe para tentar reverter sua derrota eleitoral. Freire Gomes havia negado a declaração quando foi ouvido no STF, mas Baptista voltou a dizer que a conversa aconteceu em reunião no Palácio do Planalto. Na primeira audiência das testemunhas de acusação no chamado Núcleo 1 da trama golpista, Freire Gomes negou a afirmação do então chefe da Aeronáutica. A mídia até reportou aí que eu teria dado voz de prisão ao presidente. Não aconteceu isso de forma alguma. Acho que houve aí uma má interpretação, até quando nós conversamos em paralelo aí os comandantes, disse. Freire Gomes afirmou que, em reuniões, Bolsonaro levou a possibilidade de fazer um levantamento sobre uma possível GLO ou intervenção fora das previsões da Constituição. O que eu alertei ao presidente, sim, foi que, se ele saísse dos aspectos jurídicos, além de ele não poder contar com nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. Baptista, no entanto, nesta quarta, respondeu à pergunta do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que Freire Gomes afirmou a Bolsonaro: "Se o senhor fizer isso, terei que te prender." Segundo o ex-comandante da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Júnior, a tentativa de ruptura democrática só não se concretizou porque não teve apoio unânime das Forças Armadas. O ex-comandante da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Júnior disse nesta quinta-feira, 21, que o ex-presidente Jair Bolsonaro levou ao comando das Forças Armadas a ideia de instaurar um estado de defesa no país, no final de 2022, para impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi dada em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, STF, dentro do processo criminal contra Bolsonaro e outras 7 pessoas, inclusive generais do Exército, como o ex-ministro da Casa Civil, General Braga Neto, acusado de planejar e tentar realizar um golpe de Estado. O tenente brigadeiro do Ar também relatou que foi discutida a possibilidade de prisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Segundo o ex-comandante da Aeronáutica, a tentativa de ruptura democrática não se concretizou por uma razão: a não participação unânime das Forças Armadas. Baptista Júnior disse que se colocou de forma veemente contra a proposta, que também teve a oposição do então comandante do Exército Freire Gomes. Em seu depoimento, ele disse que o único que se colocou à disposição do plano era o então comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, que também é réu no processo. É isso aí. Se gostou do conteúdo e quer receber mais vídeos como este e outros sobre a situação política no Brasil e no mundo, se inscreva no canal, deixe seu like e, se quiser, escreva um comentário com a sua opinião, pois ela é muito importante para nós. Obrigada, até a próxima e tchau.